Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 26 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o WhatsApp, que vai começar a repassar dados dos usuários por Facebook, atualização de emergência do iOS, prejuízo bilionário do Uber e a Apple, que também está se preparando para desenvolver outra cópia do Snapchat. O episódio de hoje é patrocinado pelos nossos amigos do aplicativo Negote. Eu vou falar mais sobre eles daqui a pouquinho. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Facebook, que anunciou ontem que vai abrir o código das 3 ferramentas de visão computacional que eles usam para identificar objetos em fotos. Essas ferramentas, chamadas Deep Mask, Sharp Mask e MultipathNet, funcionam em conjunto para varrer as imagens e entender as coisas que aparecem ali. E a expectativa do Facebook é que as pessoas ajudem a desenvolver as técnicas de reconhecimento de imagens e compartilhem os resultados com o mundo para que essa tecnologia como um todo possa evoluir mais rapidamente. Se você quiser ler com mais detalhes como que cada uma dessas ferramentas funciona e como que vai rolar isso delas virarem open source, eu deixei um link que explica tudo isso aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Enquanto isso, ontem pintou a informação de que a China convidou algumas empresas de tecnologia, tipo a Microsoft, a Intel, a Cisco e a IBM, para ajudar a definir novos padrões de segurança digital no país. De acordo com o New York Times, que foi quem deu essa notícia, isso foi recebido de uma forma positiva pelo mercado, já que antes o país definia as regras sozinho e as empresas tinham que aceitar a coisa toda sem reclamar se elas quisessem operar na China. E o assunto agora é o Uber, que apesar de estar presente em cada vez mais países, de liderar o mercado de carros por aplicativos, não parece estar conseguindo operar de forma rentável. Isso porque durante uma reunião trimestral com os investidores que aconteceu dia desses, o diretor de finanças da companhia contou que a empresa perdeu 750 milhões de dólares nos últimos 3 meses, o que somado ao prejuízo do primeiro trimestre desse ano deixou um buraco de 1 bilhão e 270 milhões de dólares desde o começo de 2016. A culpa disso, de acordo com o Uber, é o subsídio que a empresa dá para os motoristas, e para contra-atacar essa hemorragia financeira, a empresa disse que vai mudar a forma como eles calculam os ganhos do Uber Pool e vai seguir tomando decisões difíceis, como por exemplo o que eles fizeram lá na China, que foi vender as operações para o principal concorrente, que é a Didi Chuxing, em troca da participação nos lucros. Agora olha essa que interessante. A HP anunciou que desenvolveu uma tela em parceria com a 3M que, sempre que o usuário quiser, só quem está de frente para o laptop consegue ver. De acordo com a empresa, vai ser só o usuário apertar um botão para ativar esse recurso chamado SureView, e isso vai fazer com que a tela só dispare a luz para frente, aumentando bastante a dificuldade para ver as imagens a partir das laterais. Durante a divulgação do recurso, a HP mostrou que com o SureView ativado, a imagem dá uma escurecida para quem está lá na frente do computador também, mas tá aí. Para quem usa aqueles filtros colados na tela para proteger contra espiadas em público, talvez os notebooks com tela SureView da HP sejam uma boa alternativa quando eles chegarem ao mercado a partir do ano que vem. E agora o assunto é sobre uma falha de segurança gigantesca que a Apple corrigiu ontem no iOS, mas antes eu quero falar do patrocinador do episódio de hoje, que é o Negote. Para quem ainda não conhece, o Negote é um aplicativo customizável que serve como catálogo, envio de pedidos e plataforma de conteúdos, tipo vídeos e PDFs. O Negote é feito com foco no iPad, está sempre atualizado com os recursos mais novos do iOS, mas ele também é universal, então funciona legal no Android e também em smartphones. Uma coisa bacana que eles fazem é trabalhar em conjunto com departamentos de TI, de empresas e sistemas de gestão para integrar o app com os bancos de dados, web services e sistemas ERP. Outra coisa legal é que o Negote tem um sistema otimizado de conexão que só atualiza os dados que mudaram quando aparece alguma alteração. Isso significa que o pessoal de campo consegue usar ele normalmente, mesmo estando offline, e na hora de receber informações novas ou de registrar pedidos, dá para fazer isso numa boa mesmo que a conexão esteja meio lenta. Por isso, se você quiser fazer que nem empresas tipo a Cavaleira, Lança Perfume e a Beira Rio, que usam o Negote para ter um catálogo e força de vendas customizados com o logotipo deles, padrão de cor, manual dos produtos, campo personalizado de pedido, faz o seguinte: acessa o endereço negote.com, negotti.com, e bate um papo com eles. Quem escuta o Loop Matinal e depende de catálogos para trabalhar sabe como é complicado manter a coisa toda atualizada, custa caro, desperdiça bastante papel e, na boa, né, essa altura do campeonato não tem mais motivo nenhum para a empresa ainda não ter um catálogo digital. De novo, o endereço é negotti.com. Obrigado aos nossos amigos do Negote pelo patrocínio contínuo do Loop Matinal e a você por prestigiar o apoio deles visitando o site e conhecendo melhor o produto.
Ontem a Apple liberou uma atualização emergencial do iOS, foi a versão 9.3.5, que corrigiu um problema bem sério que permitia que ferramentas de espionagem fossem instaladas remotamente no dispositivo. Isso inclusive foi uma situação inédita para o iOS. Essa vulnerabilidade foi descoberta depois que um ativista recebeu um link meio estranho, mandou para um amigo investigar, e esse amigo descobriu que na verdade esse link usa 3 falhas do iOS que ninguém sabia que existia para ganhar controle total sobre os dados, comunicações e arquivos do aparelho. Depois de contatar a Apple a respeito disso e explicar a seriedade do problema, que essencialmente sequestrava o iOS com um clique, a empresa correu e levou 10 dias para corrigir a falha com a atualização do iOS que foi liberada ontem para todo mundo e que é melhor você instalar voando se você tiver um iPhone ou um iPad. E ainda sobre notícias ruins para a Apple, ontem o Instituto China Labor publicou um relatório a respeito das condições de trabalho dos funcionários da Pegatron, que fabrica iPhones, e a coisa não é nada boa. O relatório diz que encontrou condições ilegais de trabalho, de horas extras também forçadas, salários abaixo do permitido e falta de equipamento de proteção para situações de risco. O documento, que se você quiser ler tá aqui na descrição, diz que apesar da Apple ter apertado o cerco contra esse tipo de coisa nos últimos anos, ela ainda tem um longo caminho a seguir para de fato se tornar o exemplo que ela diz que é na luta contra condições abusivas de trabalho. Ainda sobre a Apple, pintou ontem uma patente que ela garantiu que coleta informações biométricas de quem tenta acessar aparelhos iOS. Essencialmente, essa patente é composta por uma série de métodos de coleta de materiais, tipo fotos e até impressão digital de quem tenta desbloquear um iPhone sem sucesso, no que seria um recurso de segurança bem eficiente e talvez até ilegal de iPhones e iPads contra ladrões. Se você quiser ler mais sobre essa patente, tem um link para ela aqui na descrição do episódio. Outra coisa que também apareceu ontem foi o line-up do Apple Music Festival, que eu comentei aqui dia desses. Dentre as principais atrações estão o Elton John, o Calvin Harris, a Britney Spears, lembra dela? E o Michael Bublé. Junto do line-up, a Apple anunciou que a partir desse ano, só quem for assinante do Apple Music vai poder ver os shows pela internet. E por último, sobre a Apple, o Mark Gurman, que agora tá lá na Bloomberg, falou que a empresa vem desenvolvendo secretamente uma espécie de Snapchat próprio pro iOS. Ele disse que isso está sendo desenvolvido pela mesma equipe que fez o Final Cut Pro e o iMovie e vai permitir que usuários gravem vídeos, editem, apliquem filtros e depois façam até os rabiscos por cima, bem no esquemão do Snapchat. Feito isso, o pessoal vai poder compartilhar o resultado com os amigos, seja pelo iMessage, seja pelo Twitter ou por onde mais a pessoa preferir. O Gurman disse que essa coisa toda ainda está numa fase meio inicial de desenvolvimento, a Apple não decidiu ainda se vai ser um app separado, se isso vai ser no iMessage, e completou dizendo que caso o projeto não seja abandonado no meio do caminho, a Apple quer lançar isso no ano que vem. E o assunto agora, na verdade, é uma dica de segurança para quem é usuário da PlayStation Network. Ontem a Sony implementou com bastante atraso a verificação de 2 fatores para contas da PSN. Por isso, se você tem uma conta lá, corre para ativar esse recurso, porque, lembra quando em 2011 vazaram dados de 77 milhões de contas da PSN? Então, vai que acontece isso de novo, melhor ativar, né? O link para fazer isso tá aqui na descrição e lá no loopmatinal.com. Agora atenção para quem gosta da série Narcos do Netflix. Ontem a página oficial da série no Facebook publicou algumas cenas do primeiro episódio da próxima temporada e usou o Facebook Live para fazer isso. O vídeo, que tem um pouco mais de 10 minutos e ainda tá no ar para quem quiser ver, mostra o começo do primeiro episódio da próxima temporada e já pode aliviar a ansiedade de quem não aguenta esperar até o fim da semana que vem para ver coisa nova sobre a série. Ontem a Samsung anunciou a abertura de um beta público temporário entre 24 de agosto e 19 de setembro para quem tem o smartwatch Gear S2 e quer usar ele em conjunto com o iOS. A parte chata é que esse beta só vai valer para quem mora na Coreia do Sul, mas tá aí. A Samsung finalmente está começando a cumprir a promessa que ela tinha feito em janeiro de deixar o relógio dela compatível com o iOS, e com a chegada desse beta público já não deve faltar muito tempo para que isso seja liberado para todo mundo. E por último, ontem o WhatsApp anunciou que mudou a política de privacidade do aplicativo para, primeiro, atualizar os termos incorporando recursos mais recentes, tipo chamada de voz e criptografia ponta a ponta, e em segundo lugar, para estabelecer a possibilidade de repassar para o Facebook as informações que eles coletam a respeito dos usuários. A partir de agora, o WhatsApp vai se dar o direito de compartilhar com o Facebook o que eles sabem sobre a galera, tipo quando que acessa, a DDD do telefone e tudo mais, e o Facebook, por sua vez, vai aproveitar esses dados para exibir propagandas mais eficientes para todo mundo. Isso basicamente quebra a promessa que um dos fundadores do WhatsApp fez quando o aplicativo foi comprado pelo Facebook em 2014. Ele disse que a compra não ia afetar a privacidade dos usuários, mas a boa notícia é que dá para cada usuário escolher se permite ou não que os dados sejam repassados. Para impedir que isso aconteça, é só desmarcar o campo compartilhamento de dados da conta, que fica na área também chamada conta, dentro dos ajustes do app. Essa opção aparece depois que o usuário concorda com os novos termos e vai ficar disponível por 30 dias para quem quiser desativar. É isso
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, obrigado ao Negote pelo patrocínio contínuo do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! E vai permitir que usuários gravem vídeos, editem, apiclem filtros. Dá um exemplo que ela diz que é na luta contra o pessoal vai poder compartilhar o resultado com os amigos.